Hoje nós vamos fazer um Hello World na mais nova, eficiente, sexy linguagem de programação para desenvolvimento de inteligência artificial. E se tu pilhar, eu posso até explicar por baixo dos panos algumas coisas e implementar algum algoritmo. Vamos pensar o que a gente pode fazer hoje. Então, meu nome é Lucas Montano e tu está assistindo o canal Lucas Montano. Então, olha só. Os criadores dessa linguagem afirmam que ela consegue ser não 10 vezes mais rápido, não 100 vezes, nem 1000 vezes, mas 35 mil vezes mais rápida do que o Python. Isso é um big deal. Por quê? Porque o Python é uma das principais linguagens de programação para desenvolvimento de inteligência artificial. E eu tô falando dela, eu tô falando da linguagem mais hypada e quente do momento, que é a Mojo. A primeira linguagem que está usando o emoji do lado do nome. Eu me pergunto, por que a gente quer logo adotar essa nova tecnologia? Eu diria assim, ó, como alguém experiente, que o porquê deve estar alinhado com o retorno que essa adoção vai trazer para o negócio. E quando eu digo assim, o retorno que vai trazer para o negócio, eu me refiro, claro, à estabilidade e performance. Sim, tu migra de tecnologia por conta do retorno no negócio. E não porque o teu colega se emocionou vendo um vídeo no YouTube ou assistindo uma palestra. Certo? Certo? Então vamos lá. Estabilidade se traduz em crash e bug. E também disponibilidade e compatibilidade com dispositivos mais antigos. Então quando a gente fala em estabilidade, a gente diz basicamente menos bugs. Sendo esse bug culpa tua, desenvolvedor, ou do próprio ecossistema da plataforma, da tecnologia que tu está utilizando. E performance a gente pode traduzir num universo assim de desenvolvimento mobile ou de web, a gente traduz performance em tempo de inicialização, em FPS, em tempo de resposta a uma ação do usuário. E se a gente estiver falando em desenvolvimento de inteligência artificial, a performance vai se traduzir basicamente em flops, em IPS e CPI, que seria basicamente aí a forma de medir, né, qual o número de instruções que um sistema ou um processador consegue fazer por segundo. No caso do Mojo, deixa eu abrir o site aqui para vocês, os criadores eles afirmam aqui que ele é 35 mil vezes mais rápido que o Python, tá? E isso, no caso, rodando o algoritmo Mandelbrot. Mandelbrot, assim, tu até deve conhecer pela imagem. Isso aqui é um Mandelbrot test, tá? 35 mil vezes é muita coisa. Sério, se for 35 mil vezes numa nova linguagem de programação, que pelo que eu vi aqui, tu consegue basicamente escrever Python nela, é um big deal. É tipo, pode de fato mudar o que a gente usa no mercado para desenvolvimento de inteligência artificial se for 35 mil vezes e tu não precisar aprender a escrever numa nova linguagem de programação. E se tu puder utilizar as mesmas bibliotecas, que sim, eu acho que é o caso do Mojo. Mas, vamos a gente testar, vamos criar um algoritmo, não um Mandelbrot, mas vamos criar talvez um Fibonacci. Mais simples, né? Só que assim, ó, antes de a gente programar esse Fibonacci e até mesmo um Hello World ali para ver como que funciona a linguagem Mojo, é importante lembrar que aqui, essa instância do AWS que eles utilizaram, ela tem múltiplos core, tá? Ela deve ter, sei lá, mais de 128 cores. Eu não sei exatamente quanto que ela tem, deixa eu dar uma verificada. Pelo que eu vi, esse AWS aqui, com essa configuração, a gente teria mais ou menos 128 vCPUs, tá? Isso é bastante. Então, ok, tem uma coisa por trás do desempenho aqui ser 35 mil vezes mais, que é pelo fato de que o Mojo, ele roda em paralelo. Ele consegue fazer processamento paralelo em múltiplos core. Então não quer dizer que tu no teu computador aí, que tem um núcleo, não, tá, sei lá, tem 4 núcleos, 8 núcleos, não quer dizer que tu vai conseguir esse número de 35 mil vezes mais rápido do que o Python. Mas vamos lá para o código, vamos testar. Então eu sei que o print do Python é basicamente print. Eu vou dar aqui um hello world. Vou dar um hello Mojo, né, que é mais legal. E aí a gente só roda aqui e ele deve funcionar. Funcionou. Agora, se a gente quer rodar o Python aqui para fazer o algoritmo de Fibonacci, a gente precisa primeiro colocar percentual Python, e aí ele sabe que a gente quer executar Python aqui e não Mojo. Então, primeiro vamos implementar um Fibonacci
em Python. E depois a gente implementa em Mojo e a gente compara para ver se de fato ele é 35 mil vezes mais rápido. Lucas, o que é o Fibonacci? Fibonacci, ele é o que a gente utiliza ali para fazer o story point do nosso sprint. Não, basicamente Fibonacci é uma sequência numérica onde tu soma o número anterior com o próximo número, né? Então basicamente tu começa em 0, aí tu tem 1, aí 0 mais 1 é 1, aí 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, 3 mais 2 é 5, 5 mais 3 é 8 e por aí vai. Então a gente pode testar com um Fibonacci que retorna o número do Fibonacci para uma determinada posição. Então vamos lá, a gente começa aqui basicamente definindo a nossa função. Então eu vou chamar de FibPython, porque depois eu crio uma FibMojo, que vai receber basicamente n, e depois de receber o n a gente precisa fazer um if. Então se o n, olha o meu Java Kotlin vindo aqui, se o n for igual a 0 ou o n for igual a 1, a gente já sabe que a gente pode retornar n, a gente não precisa fazer recursão. Se for maior do que 1, no caso, a gente precisa fazer uma recursão, e a recursão vai ser bem simples aqui, tu chama a função de novo, tu passa n, mas agora n-1, e aí tu soma com a função recursiva de novo, FibPython de n-2. Então agora a gente precisa executar, então vamos executar aqui, vamos declarar que a gente quer fazer a execução de Python aqui dentro. A gente tem que importar aqui uma biblioteca, que é a biblioteca time do Python, porque daí a gente vai querer calcular quanto tempo levou para ele encontrar esse número Fibonacci, né? Então a gente pode declarar aqui startTime igual a time de time, a gente pega o tempo atual. Aí aqui a gente pode fazer um print do retorno dessa função, que vai retornar o número numa determinada posição. Vamos testar aqui com a posição 20. E aí a gente tem o endTime, que a gente vai pegar o tempo de novo, e a gente vai fazer um print aqui do endTime menos o startTime para ver quanto tempo levou essa execução. Então vamos ver se isso aqui funciona. Vamos ver se a posição 20 de fato é 6765. Então posição 20, Fibonacci 6765. O nosso algoritmo funcionou e o Python levou, O Python levou 0.001 segundo. Quer ver? Se eu botar aqui 25 e eu botar a rodar de novo, vai levar 0.1 segundo. Se eu colocar 30 e mandar rodar de novo, vai levar 0.19. Se eu colocar 35, vai levar 2 segundos e meio, tá? Então vamos só verificar na posição 35. Posição 35 aqui, 9227465. 9227465. Então, funcionou o nosso algoritmo Fibonacci. Para o Python encontrar essa posição 35 do Fibonacci, levou 2 segundos e meio. Agora vamos implementar em Mojo. Vamos ver como é que fica. Em Mojo, basicamente, eu posso até copiar aqui, porque como o Mojo é um superset de Python, basicamente vai funcionar. Só a gente precisa declarar alguns tipos. Então, por exemplo, o n aqui eu preciso dizer que é um inteiro, e também o retorno dessa função eu preciso dizer que vai ser um inteiro. No mais, é basicamente a mesma coisa, só deixa eu renomear a função aqui, só para a gente não confundir os dois. Então, FibMojo, FibMojo, FibMojo. Deixa eu executar isso aqui para declarar a função. E agora a gente faz a mesma coisa que a gente fez aqui para o Python, só que repara que eu não estou usando o %% Python para dizer que eu quero executar Python, então por padrão ele vai executar Mojo para mim aqui nesse playground. Então aqui eu mudo para FibMojo, e só um detalhe aqui, a gente tem que dar um toF64, deixa eu rodar aqui, e levou 0.07 segundos. Então, mesmo que levou 2 segundos para o Python executar, o Mojo fez em 0,07 segundos. Bom, Lucas, mas ok, como é que a gente pode testar para ver se ele é 35 mil vezes mesmo mais rápido? Não sei. O que vocês acham? Eu não estou a fim de implementar um algoritmo mais complexo do que Fibonacci, mas o que a gente pode fazer é testar a paralelização do Mojo. Então, primeiro, antes de fazer paralelização, a gente tem que saber se esse playground aqui ele tem múltiplos core, né? Como eu falei, se ele tiver só um núcleo, não tem por que testar a paralelização. Então, vamos ver se ele tem mais de um núcleo. A gente pode fazer isso importando o número de cores da dependência LLCL, tá? Então, from LLCL, import, e aí é number cores, num cores. E aí aqui a gente pode fazer um print do num cores. Então, se eu chamar isso aqui, ele vai retornar
32. Então a gente tem 32 cores, 32 núcleos, o que significa que a gente pode dar uma brincada legal aqui agora para testar a performance das duas linguagens. Lucas, como é que tu sabia que era LLCL que tu tinha que importar e a quantidade de cores num cores? Porque eu li a documentação, cara, simples assim. Mas legal que a gente tem 32 núcleos aqui nesse playground, então o que a gente pode fazer é algo do tipo assim, ó, deixa eu copiar isso aqui, e a gente pode repetir 3 vezes. Vamos ver quanto tempo leva para o Python pegar 3 vezes 3 números diferentes de Fibonacci. Então vamos pedir número 25, número 30 e número 35. Então vamos rodar. E ele deu o primeiro número, o segundo número, o terceiro número, levou 2 segundos e meio. Vamos pedir agora aqui para ele pegar na posição 36. E vocês vão ver que de 2 segundos e meio ele vai acabar levando mais tempo, porque o Python aqui está executando num único núcleo. Então se eu pedir um a mais, tu viu que já foi de 2,5 para 6. Agora, vamos fazer o mesmo com Mojo, né? Então, primeiro aqui vamos pedir 25, 30 e 35. Vamos ver quanto tempo ele vai levar. Ele levou 0,08 segundos, então menos de 1 segundo. E vamos pedir mais um aqui, vamos pedir o 36. E ele vai levar 0,20, ok, ficou um pouco mais lento. Vamos pedir, vamos ver até onde a gente vai. Vamos pedir aqui para ele calcular a posição 40. Vamos rodar. Ok, ele levou 1 segundo e agora vamos testar isso se fosse em Python. Se fosse em Python, vamos testar o que aconteceria se a gente pedisse também a posição 40. Eu presumo aqui, de forma exponencial, que ele vai quase que travar. Vamos ver quanto tempo. Os dois primeiros são rápidos, né? Ok, o 35 veio. 36 veio. Enfim. Vai vir ou não vai vir? Cara, eu não sei se vai vir. Eu não sei se vai vir. Não sei qual que é o timeout disso aqui. Provavelmente travou, como eu suspeitava. Então, no Mojo levou... Ó, veio 30 segundos. Ok, os mesmos resultados. Então, o que o Mojo levou 1 segundo, no Python levou 30 segundos. Ou seja, dá para dizer que o Mojo é 30 vezes mais rápido que o Python. Nesse exemplo, com esse algoritmo testando com essa medida aqui, que é o tempo de execução. Mas ok, antes de a gente finalizar esse vídeo, o que vocês acham, assim, tipo... Ok, eu tô todo emocionado aqui mostrando pra vocês, porque de fato, assim, é impressionante ser tão mais rápido, né? Ainda mais num tópico que tá tão hypado como inteligência artificial. Mas eu acho que tu não deve ter o FOMO, tá ligado? Não tem que ter esse fear of missing out. Eu perdi uma tarde, não, eu perdi 2 horas aqui antes de gravar o vídeo, dando uma brincada no playground, lendo a documentação, no máximo 3 horas, para que eu conseguisse entender como que funciona. Eu já sei um pouco de Python, como ele é um superset, então para mim foi mais fácil. Mas eu não perderia mais do que uma tarde para dar uma olhada no Mojo e ver como que é, tá ligado? Tipo, então... não larga os teus estudos de Python pra pular no Mojo, porque esse é o futuro. Dá uma olhadinha ali, continua estudando Python, porque Mojo é bem específico para quem quer trabalhar com desenvolvimento de inteligência artificial. E provavelmente, antes de tu conseguir um emprego nessa área, tu não vai precisar se aprofundar tanto assim em Mojo, tá? Então, tem muita coisa ainda acontecendo em Python. E, cara, fica como aprendizado, assim, nunca seja early adopter de novas tecnologias. Uma das coisas que eu mudei depois de uma década trabalhando na área é que eu sou muito mais cético quando tem esses super lançamentos hypados, tá ligado? Primeiro que muitas vezes falta ferramentas, então tooling. Então falta ferramentas pro teu dia a dia. Tudo que vem além desses números bonitos aqui, que todas as empresas que estão lançando um novo produto de tecnologia, que existe um mercado para isso, então não é à toa que a Modular lançou o Mojo, porque provavelmente ela vai ganhar dinheiro com esse hype, não só com o uso da linguagem de programação dela, mas com, sei lá, algum outro serviço que ela vai ofertar, como
provavelmente esse playground aqui. Eu não entendo muito do que a Modular vende de produto, mas o que eu quero dizer para ti é que sempre tem um interesse comercial por trás de qualquer linguagem de programação. Tanto Deno, Node, React Native, sempre quando surge algo assim, mesmo que possa ser open source, sempre tem por trás o capitalismo. Tirando, tem poucas coisas na nossa área, tá? Mas recentemente o que está sendo lançado, a grande maioria tem um movimento por trás com algum interesse um pouco maior do que simplesmente ajudar a comunidade com um novo lançamento hypado. Então, outra coisa que é importante lembrar é que antes de vocês migrarem de framework ou de plataforma ou de linguagem de programação, pensem como que vocês vão medir o retorno que essa migração traz para o negócio, tá? E muitas vezes é difícil tu conseguir medir isso. E eu vejo muita gente, por exemplo, que migrou do nativo para o React Native e fala, nossa, o aplicativo não perdeu performance. Eu migrei pro híbrido e continua a mesma performance. Mas o que acontece muitas vezes, por exemplo, e pode ter acontecido com alguém que migrou, sei lá, do Node pro Deno, é que o teu sistema já estava lá e nunca tinha sido refatorado. E quando tu fez a migração para uma nova linguagem de programação, para um novo framework, sei lá, tu migrou do Angular pro Vue, tu fez uma migração, tu acaba refatorando o teu código do sistema atual e tu acaba corrigindo coisas que tu poderia ter corrigido na tecnologia antiga, só que tu não corrigiu. Então tu aproveita esse momento para refatorar ou escrever do zero muitas vezes o sistema, e isso meio que mascara o retorno de fato que a mudança de tecnologia teve para o negócio. Então, antes de propor para tua empresa migrar para o Mojo, antes de tu mudar todo o teu plano de estudo, respire fundo, perca uma tarde com o Mojo. A minha dica é, não invista mais do que isso nesse momento, tá bom? Comenta aqui embaixo qual tecnologia tu tá utilizando e qual a tecnologia hypada que tá aparecendo que tá te fazendo pensar. Mas eu fiquei impressionado mesmo aqui com o Mojo.